Se fosse colocar uma competição, a gente estaria lá, braço a braço com os melhores developers, designers de Webflow no mundo. A gente não deve nada pra ninguém. Estamos no Brasil e é pegando clientes que eles estão concorrendo também. Isso é muito foda. Isso é muito do caralho. A gente não perde nada pra gringo. Nem o Dan, nem o Diego, nem eu. Se for colocar uma... Óbvio que competição é pra loser, né? Como diz o Peter Thiel. Competição é pra perdedor. Se fosse colocar uma competição, a gente estaria lá, braço a braço com os melhores developers, designers de Webflow no mundo. A gente não deve nada para ninguém. Estamos no Brasil e é pegando clientes que eles estão concorrendo também. Isso é muito foda. Isso é muito do caralho. Isso já leva a um outro ponto que eu trazia pro Diego. Assim. Isso, cara, isso aqui é só um piloto que a gente pode falar muito mais ainda. Então, o Dan deu esse insight interessante para designers abrirem a cabeça para o mercado internacional, mas digamos que um designer abriu a cabeça para o mercado internacional, Diego. Pô, beleza, quero o mercado internacional, quero dominar, como tal. O que esse cara tem que fazer no próximo minuto? Cara, é de novo que eu tinha falado, você tem que se jogar, cara. Você tem que criar um plano, ó, o que você quer fazer? Que tipo de profissional você quer ser? Você quer ser o cara que mexe mais lá com dev, você quer ser o cara que mexe mais com design? Encontra, assim, qual que é o teu ideal, sei lá, daqui a um ano? O que você quer estar fazendo daqui a um ano? Meu caso, por exemplo, beleza, eu mexia muito antes com parte técnica de WordPress, né? Era full stack developer WordPress, mexia com back-end e tal, essas coisas mais técnicas. E o meu background inicial, cara, era muito uma parte mais criativa, né? Eu me formei em publicidade e propaganda. Quando eu saí da faculdade, eu abri uma agência com a minha esposa. Ele fazia muito parte de branding, design gráfico, que era coisa assim que, porra, me dava tesão de fazer. Essa parte mais criativa. Então, quando eu decidi que eu ia mudar minha carreira, recomeçar do zero, a primeira coisa que foi pensar, o que eu quero ser daqui a um ano? Onde eu quero estar daqui a um ano? O meu objetivo daqui a um ano seria o quê? Ser um cara freelancer full-time, só fazendo projeto no Webflow e criando as coisas mais, assim, criativas possível, né? Então, não é aquele tipo de site padrão que eu quero fazer, complexo com automação, e-commerce, não é isso que eu quero fazer. Eu quero ser o cara que as pessoas procuram para fazer um site, assim, mais conceitual, uma coisa mais criativa, uma experiência, assim, mais interativa, tal. Então, essa pegada, é isso que eu quero ser. Então, primeira coisa, cara, pensa onde você quer estar daqui a um ano. Pensando nisso, você tem um objetivo. Se você tem um objetivo claro na sua mente, traçar a sua estratégia, porque você vai ter que fazer, fica muito mais fácil. Porque você não está tirando para tudo quanto é lado. Você está focado, você já tem a direção que você quer seguir. Então, no meu caso, que eu pensei, então eu quero estar ali. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu não sei mexer com o Webflow. Tenho que aprender a mexer. Como eu posso matar dois coelhos com uma cajadada só? Vou aprender a fazer as coisas no Webflow, mexendo principalmente com parte de interactions, e vou começar a publicar o que eu for fazendo. E é o que eu fiz. Fui lá, publiquei uns 5, 6 clonables, né? Fiz aquele site lá dos cachorros, né? Que você falou, né? Tudo assim, bem conceitual, né? E com a pegada que eu queria fazer. E foi isso que foi me dando direção, né? Isso que foi me colocando ali com os clientes e tal, que foi começando o meu caminho. Só que eu me joguei e eu aprendi fazendo. Né? Então tem esse negócio, putz, cara, ter que pegar 200 mil curso e ficar 30 horas assistindo o curso. Cara, não. Eu, pelo menos, sou o cara que aprende botando a mão na massa. E, então, eu acho assim, primeiro, tem objetivo. Segundo, aprenda fazendo. Se aparecer um cliente para você falando assim, eu preciso de um site desse jeito, tal, que é o tipo de coisa que você quer fazer. Você não sabe fazer. Você chega pro cara e fala, beleza, vou fazer. E no projeto você aprende a fazer. Eu tenho outros amigos que são designers, webflow developers também, lá de fora também, e eles fazem a mesma coisa, cara. Eles fazem a mesma coisa. Pô, não sei fazer, mas eu quero aprender a fazer. Apareceu esse cliente que tá querendo fazer esse tipo de coisa. Eu vou fazer, vou falar que eu faço e vou aprender a fazer. Então, cara, bota a mão na massa, cara. Fazer um questionamento aqui para os dois. Tá? Serão umas 3 perguntas, mais ou menos, nesse mesmo formato. De 0 a 10, quanto é importante ter um portfólio? 10, cara. 10. Você, Adriano? Eu não vou falar 10, porque eu sou exemplo claro e vivo de que dá para se dar bem sem necessariamente o portfólio clássico, que é aquele site com o seu trabalho, mas até um Behance. Eu diria um 8,5, 9, assim. Porque... Tá perto, né, mano? O portfólio, aqui a palavra portfólio, acho que a gente pode
podia fazer um vídeo inteiro sobre a palavra portfólio. Cara, aquele negócio, né? Portfólio é aquele site padrão. Cara, realmente, você não precisa ter um site padrão. Você precisa ter um lugar onde tem os seus trabalhos, cara. Isso daí. Isso aí. Eu concordo. Aí é um 10 para mim. Por exemplo, cria o teu Twitter e coloca um pin numa thread lá mostrando o que tu tá fazendo. Tu tem um perfil no Instagram com teus trabalhos. E nos destaques lá no Instagram tu tem o que tu fez. Tu tem um Behance, tu tem um Dribble, sabe? Isso, para mim, são portfólios. Então, estar em algum lugar. Coloca o que tu faz. Nem que seja 3 estudos, tá ligado? Aprendi a fazer interaction de hover com mouse. Coloca lá, porque tu é estudante. Coloca lá. Essa seria a minha... Se é sobre isso, se o termo portfólio se refere a isso, para mim é um 20, né? Um 20, assim. Tá. Então, vamos colocar assim, o site oficial do portfólio, ele não é tão importante, mas é importante ter os seus trabalhos em um lugar que alguém possa ver, certo? No começo, sim, Começou, como a gente está falando de first steps, né? Primeiros passos, coloca alguma coisa lá fora, sim. Porque assim, cara, eu fiquei acho que quase 10 anos sem um site oficial do portfólio. Tá, então, o design ter os seus trabalhos expostos em algum lugar, eu também quero, tipo, 8 para cima. Tá? Eu não sei se é 8, 9 ou 10, mas de 8 para cima, tá? Aprender inglês não, saber inglês. Aprender inglês é nota 1000, né? Aprender inglês. Agora, saber inglês, hoje pro designer, de 1 a 10. Depende, saber inglês é o quê? É conversar, é escrever e-mail, o que seria? Acho que sim, é básico de escrita, o básico de leitura e o básico de falar um... Cara... I don't speak English, sabe? O cara tem que pelo menos... Eu diria um 7, cara, porque, pô, se você consegue se virar escrevendo e-mail, já é o suficiente, você não precisa nem fazer call, cara. Óbvio que se você fizer call, cara, você tem uma vantagem, né? Mas, meu, se você começar já a escrever e-mail lá, tal, e a pessoa entender o que você tá falando mais ou menos, cara, já é o suficiente, você não precisa muito mais daquilo. E, de novo, se aprende fazendo. Eu aprendi a conversar em inglês, cara, me jogando ali no meio dos gringos, tentando conversar, e no começo eu falava assim, muito mal, era uma merda, mas quanto mais foi fazendo, mais foi aprendendo e melhor foi ficando, entendeu? Então, se joga, cara. Você tendo o básico, arroz com feijão, já é o suficiente. Eu vou além ainda, tipo, 0,5 para mim. É muito próximo do zero, o saber inglês. Muito próximo, porque realmente, pelo que eu tenho visto nos 3 anos, assim, não precisa. Vai com ChatGPT, com o Google Translator, não precisa. Hoje tá mais fácil, né? Não precisa. E você pode, inclusive, o seu posicionamento ser esse. Eu não falo inglês, mas eu estou me virando. O cliente vai admirar você 10 vezes mais. Você não precisa fazer meet também, falando com o cliente. Você pode dizer, olha, eu não posso fazer meet porque eu não sei falar inglês e eu uso o tradutor. Só joga isso, o cliente vai admirar você, porque você é um hustle, né? Um grind, você tá lá, sabe? Ele vai admirar você. Eu ouvi esse tipo de coisa anos atrás. É porque eu sou suspeito de falar porque eu já falo inglês há muito tempo. Mas eu ouvi esse tipo de coisa no começo. Pô, que massa, eu gosto de tu, porque tu vai atrás. Na verdade, eu ouvi esse cliente um outro assunto sobre copywriting, sobre escrever para marketing, que eu também não sei, mas eu vou me virando para ajudar meus clientes. E eu ouvi do cliente isso, assim, tipo, eu sei que você não sabe, mas eu tô vendo que você tá pesquisando, você tá indo atrás, e isso é muito massa. O cliente admira, né? O cara vai admirar você por isso. E se não for um cliente, for um empregador, né, um dono de agência, um dono de estúdio, ele vai admirar você também por você estar indo atrás de aprender alguma coisa, estar se virando. Então é isso, tipo, não precisa, tá ligado? O que precisa, eu reitero o meu primeiro ponto, né? Aquele sniper shot. É o mindset, a visão de que você pode encontrar esse tipo de coisa. Que existe um mundo onde, por exemplo, o cliente não se importa com o seu inglês. A gente vive na nossa bolha, né? E não sabe disso. Sim. Então, isso serve para quebrar mais uma limitação. Não precisa falar necessariamente. Se você sabe o que é um ChatGPT ou um Google Translator, você não precisa falar. Você traduz ali e manda, tá ligado? Traduz seu portfólio e coloca no Twitter. Traduz uma mensagem e coloca no Twitter. É isso aí. E quanto mais você fizer, melhor você vai aprendendo. De novo, você aprende fazendo. Quanto mais você for ali, mais você vai começando a entender. Falando, então é assim, isso que significa. E você vai pegando, cara. Eu acho que isso, cara. Para quem nunca recebeu $100 na conta, na primeira vez que o cara recebe uns $100 na conta porque fez um trampo de design, que seja,
Ele vai começar, ele vai baixar o Duolingo e vai aprender. É isso aí. Da primeira vez que você vê dólar cair na sua conta, a vida fica mágica, né? Você começa a querer aprender tudo. Você vai aprender inglês, francês, espanhol, alemão. Esse negócio do idioma, eu recebo pergunta, cara, toda semana, assim, e poderia ser um podcast de 5 horas falar sobre isso. Assim, o tanto que eu sofri e vi casos de cases. Você tá falar aqui em 15 segundos por que o brasileiro não precisa ter medo do inglês. Porque você tem que conhecer a cultura americana, cultura internacional. A cultura internacional, ela é mais aberta a imigrantes. O que eu estou falando, assim, exemplo, eu tenho muitos clientes que é da Califórnia, São Francisco. As pessoas são asiáticas que o pai é chinês e chegou nos Estados Unidos e não falavam uma vírgula em inglês. Então, ela viu o pai se ferrar pra caramba e essa pessoa, né, conseguiu progredir, conseguiu, enfim, viver a sua vida. Mesma coisa com outras nacionalidades. Então, quando a gente começa a conversar com pessoas que estão no business internacional, elas têm algum case de pessoa que não era nativa. E por não ser nativa, essa pessoa não quer dizer que ela não progrediu lá na área dela, né? Então, assim, em várias situações que eu estava numa reunião, o cara estava nervoso, falando errado, enrolado, que às vezes o raciocínio não era aquilo. Eu via do outro lado a pessoa com uma certa resiliência, não sei se é a palavra. Ela, não, ok, JP, entendi o que você quer dizer, não, ok. Pô, o trabalho que você fez está ótimo, tá? Óbvio que você não deve se apoiar só no trabalho, né? Só no craft, na técnica. E as pessoas, elas têm um certo assim, cara, eu vou sair daqui dessa reunião, o JP falando inglês ruim, eu vou tomar café, o cara que vai me servir café também está falando inglês ruim. Eu vou pegar um táxi, o táxi do cara, o inglês do taxista, também não é o melhor inglês do mundo. Então é normal ter essa né, facetas do design, assim, da língua inglesa, isso pro americano, pro internacional.